Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, Regras de Engajamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando comunhão, intimidade contigo, ó Deus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Regras de engajamento. Em outras palavras, são princípios, são leis criadas por Deus para regerem o grande conflito. Na luta entre o bem e o mal, Deus criou algumas regras, que nós poderemos dizer que são princípios, que podem colocar limites nas ações de Satanás e também colocam limites nas ações de Deus. Deus propôs estas regras. Uma delas, por exemplo, está em Amós, capítulo 3, e o verso 7. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, e o verso 7. Aqui nós lemos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este é um princípio criado por Deus e que vale para Deus e vale para Satanás. Na guerra entre o bem e o mal, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso significa que Satanás também não fará coisa alguma sem primeiramente revelar e expor aquilo que ele vai fazer através dos seus agentes satânicos na terra. Meu querido irmão, o verso áureo diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está muito claro. Aqueles que vivem na prática voluntária do pecado procedem do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias, no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam, havia algo bem mais profundo. Eram demônios. Moisés disse: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio 32:17. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, disse Paulo em 1 Coríntios 10:20. Claramente os deuses adorados pelos pagãos eram demônios. Moloque era Satanás, a quem sacrificavam crianças. Mesmo Salomão sacrificou crianças a Moloque, a Satanás. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Assim foi naquele tempo e assim é hoje. Significa isso, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim, podemos compreender melhor o tema do grande conflito. Além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. Meu querido irmão, não existe nada novo debaixo do céu. No passado, eles adoravam Satanás, os demônios, através dos deuses, diversos deuses a quem sacrificavam até mesmo as crianças. Hoje, também, aqueles que não seguem a Jesus Cristo estão seguindo a Satanás. Não existe meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Disse Cristo: quem não é por mim, é contra mim. Aqueles que não adoram a Jesus estão adorando certamente demônios, servindo a deuses da idolatria, deuses modernos. Mas, por trás deles,
está Satanás e os seus anjos maus. Meu querido irmão, bendito seja Deus que nos revela o grande conflito, as leis, as regras que regem o grande conflito. E você e eu estamos do lado de Jesus Cristo. Nós estamos ao lado de Jesus nesta batalha entre o bem e o mal. Jesus Cristo é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Você e eu, soldados de Jesus Cristo, amados por Deus, odiados por Satanás. Que nos importa? O importante é sermos amados por nosso Deus Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador amado. O importante é termos o Espírito Santo vivendo em nós, fazendo-nos participantes da natureza divina. Aleluia! Na parte de domingo, um anjo atrasado. Na realidade, a melhor tradução aqui seria um anjo resistido. Um anjo resistido, isto está falando de Daniel capítulo 10. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos, às vezes, estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. Nós lemos na experiência de Daniel, no capítulo 10 do livro de Daniel. Eu convido você para que abra a sua Bíblia no capítulo 10 de Daniel e vamos ver então o verso 1 até o verso 14. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A guerra prolongada é a guerra descrita no capítulo 11 de Daniel. É a maior visão de Daniel, é a do capítulo 11 e capítulo 12. Essa é a guerra prolongada. E ele, Daniel, entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Verso 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas de jejum. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Essa é uma descrição linda que Daniel está fazendo aqui no capítulo 10 sobre Jesus. É Jesus, este personagem poderoso que se revelou a Daniel. Verso 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles muito grande temor e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão e não ficou força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. A experiência de Daniel aqui no capítulo 10 diante deste anjo poderoso que é Jesus, é muito parecida com a experiência de João lá no Apocalipse, quando você vê o Apocalipse capítulo 1. E o verso 10 diz, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui quem está falando é um anjo enviado por Jesus Cristo. Percebam que no início do capítulo 10, do verso 5 até o verso 9, é uma descrição de Jesus Cristo. Porém, aqui no capítulo 10 e o verso 10, quando fala, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e o verso 11 me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Aqui quem está falando é o anjo que foi enviado por Jesus Cristo. Jesus apareceu para Daniel
E agora é o anjo, provavelmente o anjo Gabriel, falando com Daniel no verso 11, no verso 12. E o verso 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui nós temos uma descrição de Jesus Cristo e também do anjo Gabriel, que conversou com Daniel, que tocou em Daniel e que foi resistido por 21 dias. Por 21 dias, este anjo poderoso de Deus foi resistido e foi atrasado na sua missão. Meu querido irmão, o que essas palavras ditas aqui em Daniel 10, versos 12 e 13 ensinam que é relevante para o conflito cósmico? Por que o anjo enviado por Deus foi resistido durante 21 dias? É uma guerra entre o bem e o mal. Satanás estava impedindo que o anjo de Deus influenciasse a mente de Ciro para libertar o povo de Deus. E meu querido irmão, em ajuda, em resposta às orações de Daniel, veio o próprio Miguel, Jesus Cristo. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. E ele veio e então afugentou Satanás. E então a mente de Ciro foi influenciada por Deus para libertar o povo de Deus. Como um anjo de Deus, enviado por Deus, foi resistido por 3 semanas. Aí você vê a realidade da batalha entre o que é bom e o que é mal. Sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, isto é, se Deus quisesse, ele poderia ter respondido Daniel imediatamente. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel naquele mesmo instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia, essa é uma referência a Satanás, o príncipe do reino da Pérsia, resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. O que aconteceu? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Queridos, Jesus Cristo saiu vitorioso. Aliás, Jesus sempre é vitorioso. Satanás é derrotado, meu querido irmão. Foi derrotado no céu, expulso do céu. Foi derrotado por Jesus Cristo quando lá no deserto da tentação, nas 3 tentações, Jesus Cristo saiu vitorioso. Satanás também foi derrotado na cruz, porque Jesus Cristo, embora morrendo, morreu sem ter cometido nenhum pecado. Por isso ele assumiu os nossos pecados e ao morrer na cruz, esmagou a cabeça da serpente. A morte de Cristo não foi fracasso. A morte de Cristo foi vitória, vitória do bem, vitória de Deus. Satanás foi vencido também na manhã da ressurreição, quando Jesus ressuscitou e olhando para o túmulo aberto, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é o vitorioso, Satanás é o derrotado. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve e não pode exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não são revelados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento, ou melhor, princípios e leis criados por Deus para regerem, para controlarem este conflito entre o bem e o mal. Deus criou leis para si mesmo e também para Satanás, como aquele exemplo que nós demos em Amós capítulo 3 e o verso 7. Deus não fará nada sem primeiramente revelar o que vai fazer. Ele revela para os seus agentes, que são os profetas de Deus. E Satanás não faz nada também sem primeiro revelar o que ele vai fazer aos seus agentes satânicos, os satanistas da terra,
Os jesuítas, por exemplo, são satanistas. E também temos outras ordens satânicas, chamadas de sociedades secretas. Estão no mundo a serviço do mal. E Satanás os usa como seus agentes, mas ele tem que revelar o que ele vai fazer. Meu querido irmão, nós precisamos deste Miguel, deste Jesus Cristo, que vem em nosso socorro. Ele é o vencedor. Ele venceu a Satanás muitas vezes e Jesus vem em socorro dos seus irmãos, comprados pelo seu sangue. Você e eu, nós temos à nossa disposição o poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo que em nós habita. Meu querido irmão, nós somos chamados para a vitória. E é na vitória de Jesus Cristo que nós nos gloriamos. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o dragão do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, vamos ver então os versos 3 até o verso 9. O livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito aqui no Apocalipse como o grande dragão que se opõe a Deus e seduz todo o mundo. Lemos então capítulo 12 de Apocalipse e os versos 3 a 9. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão é Satanás. Isto está claramente descrito aqui no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, esse dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, é Satanás. E o verso 4 diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando que Satanás trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Foram lançados sobre a terra, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. É o esforço que Satanás fez para destruir o Filho de Deus já como um bebê. Quando foi para ele nascer na terra, Satanás tentou destruir a vida de Jesus já como uma criança, quando, usando Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porém, Deus protegeu o seu filho, porque não era a hora ainda de enfrentar a Satanás. Deus teve que proteger Jesus Cristo para que Satanás não extrapolasse os limites das tentações, porque Satanás preferia vencer Jesus ainda bebê, ainda criança, antes que ele se tornasse adulto. Porém, Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás exatamente onde Adão caiu. Adão caiu como adulto e Jesus Cristo é o segundo Adão, veio para iniciar onde Adão caiu. Por isso, Satanás, de certa forma, em certo sentido, tinha alguns limites, algumas restrições em suas tentações sobre Jesus quando criança e até quando juvenil e até quando adolescente. Porém, quando Jesus Cristo completou a idade da maioridade, 30 anos de idade, e foi batizado nas águas e depois foi batizado pelo Espírito Santo, então ele foi exposto diante de Satanás para ser tentado da forma como Satanás quisesse. Por isso, Mateus capítulo 4, verso 1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, após o batismo do Espírito Santo, Jesus estava preparado. Agora ele tinha 30 anos. Agora ele era um adulto batizado pelo Espírito Santo e Satanás agora não teria mais restrições em suas tentações. Era como que o pai dizendo para Satanás: eis aí o meu filho, agora você pode tentá-lo de todas as formas. Eis aí o meu filho, tente-o. Meu querido irmão, Jesus Cristo estava batizado pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que você e eu precisamos, o batismo do Espírito Santo. Precisamos da chuva temporã do Espírito Santo? Sim, mas precisamos também da chuva serôdia do Espírito Santo. Precisamos nascer do Espírito, mas também precisamos ser batizados pelo Espírito para sermos uma resistência e uma fortaleza contra o mal. Aleluia! Aqui diz em Apocalipse capítulo 13,
Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, vamos ler o verso 1 até o verso 9. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tal pai, tal filho. Não é assim que se diz? O dragão tem o seu representante na terra. E o seu representante na terra é descrito aqui na Bíblia também como um animal, uma besta que subiu do mar, tinha também 7 cabeças e 10 chifres, assim como o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aqui diz o verso 2, essa descrição feita no capítulo 13, verso 1, aplica-se diretamente a um poder político religioso que se chama o papado. O papado que dominou o mundo durante a Idade Média por 1260 anos, de 538 até 1798, foi um poder e um domínio absoluto do papado sobre os reinos da terra. E agora, no tempo do fim, a história vai se repetir. Este poder papal, político-religioso, é descrito no verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo nos lembra Daniel capítulo 7, onde o leopardo representava o império da Grécia. E também o verso 2 diz, e os seus pés como os de urso. O urso nos lembra o quê? A Medopérsia. E também a sua boca como a de leão. O leão nos lembra também o quê? Babilônia. Portanto, nós vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse, verso 2, uma referência aos animais descritos em Daniel capítulo 7. Babilônia, Medopérsia e Grécia. Meu querido irmão, o papado é um sincretismo religioso, porque ele é formado pela religião de Babilônia, pela religião da Medopérsia, pela religião da Grécia e pela religião de Roma. Queridos, é um sincretismo religioso o papado. Por isso diz aqui que a besta era semelhante ao leopardo, Grécia, os seus pés semelhantes ao de urso, Medopérsia e a sua boca como a de leão. Aqui está então Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, Satanás foi quem deu poder e deu também geograficamente o território do Vaticano ao papado. Esse território onde está localizado o Vaticano hoje foi uma doação que veio do Império Romano pagão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A Bíblia está falando de um poder que domina o mundo hoje, um poder político-religioso que está localizado na cidade dos 7 montes. E aqui diz o capítulo 13, verso 3, e vi uma das suas cabeças como que ferida de morte. Isso aconteceu em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Essa ferida mortal que aconteceu em 1798 começou a ser curada em 1929. Não foi curada em 1929, começou a ser curada. Por quê? Em 1929, através do Tratado de Latrão, foi restaurado o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano foi criado em 1929 e o Papa se tornou rei de Roma. E de 1929 para cá ele está recuperando o seu poder, mas ele quer recuperar a sua supremacia perdida. A supremacia perdida de 3 anos e meio proféticos da Idade Média, o papado quer recuperar esta supremacia perdida agora no tempo do fim. E a supremacia perdida será restaurada agora no tempo do fim, a partir do decreto dominical, da lei dominical. E esta supremacia papal dos últimos dias será de 3 anos e meio, mas não proféticos. Agora serão 3 anos e meio literais, chamados de 42 meses, aqui em Apocalipse 13, verso 5. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Todos os que se submetem à besta do Vaticano, a este poder político-religioso do Vaticano, eles estão se submetendo a Satanás e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é mais poderoso do que o poder papal hoje? E o verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias. Isso aconteceu no passado, vai acontecer hoje no tempo do fim também. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. No passado,
ele dominou o mundo e perseguiu o povo de Deus por 42 meses proféticos, mas agora no tempo do fim serão 42 meses literais, 3 anos e meio literais. Assim como Jesus Cristo teve um ministério terrestre de 3 anos e meio literais, também o papado agora no tempo do fim, ele quer se personificar como Cristo dominando a terra. Por isso ele vai dominar o mundo por 3 anos e meio literais. Ele segue os passos de Cristo, apresentando-se como o anticristo, porque ele pretende perdoar pecados como Cristo perdoava pecados. Pretende ter uma lei chamada 10 mandamentos, 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano, sendo uma contrafação dos 10 mandamentos que estão na Bíblia, de Êxodo capítulo 20. E este anticristo, o poder papal, também aceita ser adorado como Jesus aceitava ser adorado. E ele ousa perdoar pecados como Jesus Cristo perdoava pecados. Meu querido irmão, Jesus Cristo colocou o sábado como o selo do Deus vivo, o sinal de Deus, o sinal de autoridade de Deus. E este anticristo também colocou um selo de autoridade, uma marca chamada marca da besta, que é o domingo. A observância do domingo é um sinal da autoridade papal sobre o mundo. Em muitos aspectos, o papado quer fazer uma contrafação de Jesus Cristo. Por isso, aqui diz o verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O papado quer atacar o tabernáculo de Deus, ou seja, o santuário celestial. É ali no santuário celestial que Jesus ministra a favor do seu povo, como intercessor e advogado nosso. O papado destrói o santuário celestial, colocando a confissão auricular e revestindo o padre de poder de perdoar pecados. Ele está destruindo o ministério de Jesus Cristo, realizado no lugar santo do santuário celestial. Mas, não contente com isso, o papado também quer atingir o Santíssimo do Santuário Celestial, instituindo a lei dominical na terra e anulando a lei de Deus, que manda guardar o sábado. Quando a lei dominical for implantada na terra, Satanás terá destruído o Santuário Celestial. Usando o papado, ele vai atacar diretamente o Santuário Celestial, destruindo o ministério do lugar santo e destruindo a lei de Deus do lugar santíssimo. Meu querido irmão, por isso que Deus revela que agora no tempo do fim, depois que a ferida mortal for curada, o que ele fará? Capítulo 13, verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deus está dizendo que assim como no passado, o papado destruiu a vida de mais de 50 milhões de mártires que morreram por sua fé em Jesus Cristo, agora no tempo do fim, ele voltará a fazer mártires. Porque aqui diz o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O número dos mártires ainda não se completou, diz Apocalipse capítulo 6, mas vai se completar agora após o decreto dominical. Nesse domínio mundial do tempo do fim, o papado vai completar o número dos mártires, vai fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. É um domínio universal. Todos os 10 reinos da terra. Os 10 reinos da terra mencionados em Apocalipse 17, versos 12 e 13. Ali diz que os 10 reis modernos vão dar poder e autoridade para que o poder papal reine sobre tudo e sobre todos. Por isso diz aqui, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porém, meu querido irmão, no capítulo 14, verso 1 em diante, mostra quem não vai adorar o poder papal, quem não vai dobrar os seus joelhos diante deste poder apóstata. Os 144 mil, eles não se dobram diante do poder papal. E eles pregam a mensagem poderosa chamada aqui em Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 13, as 3 mensagens angélicas. Deus
tem um povo na terra e Deus tem uma mensagem para ser pregada agora no tempo do fim. E você está sendo convidado, meu querido irmão, para se unir a Jesus Cristo, ser batizado pelo Espírito Santo e pregar esta mensagem de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 13, e participar deste movimento na terra, movimento da igreja remanescente. Meu querido irmão, todos os que se unem a Jesus Cristo na pregação das 3 mensagens angélicas, eles são chamados de escolhidos e vitoriosos. Leia comigo Apocalipse 17, verso 14. Estes reis da terra, que são 10 reis modernos, que vão se unir e dar o seu poder e autoridade ao poder papal. Apocalipse 17, verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Os 10 reinos modernos entregarão seu poder e autoridade à besta. Que besta? A besta papal. E o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E o que você diz? Aleluia! O Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele. Quem está com ele? Você e eu estamos com ele, porque nós amamos a Jesus e guardamos os seus mandamentos. Nós estamos com ele, com Jesus, e somos chamados de eleitos e fiéis. Aleluia, porque Deus nos chama de eleitos e fiéis e somos vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de terça-feira, o caso de Jó. No livro de Jó, encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Quando você lê Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, você percebe que, nesse grande conflito, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Quando? Quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás o poder e a autoridade que Deus tinha dado a ele. Adão deveria ser o representante da família humana, mas quando pecou, se tornou servo de Satanás e Satanás se tornou o representante da família humana. Por isso, os capítulos 1 e 2 de Jó mostram Satanás comparecendo no céu durante os concílios celestiais. Abra sua Bíblia e veja esta descrição que é feita em Jó capítulo 1 e os versos 1 até o verso 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Portanto, Jó era um homem temente, um pai sacerdote, um pai que intercedia pelos seus filhos. E o verso 6: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Por que Satanás compareceu no céu, nesse concílio convocado por Deus? Porque ele representava o planeta Terra. Veio entre eles também Satanás. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás, Deus conversou com Satanás, porque ele representava a Terra. E o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meu querido irmão, aqui em Jó capítulo 1 é descrito o conflito. Satanás representa a família humana
E Deus então pergunta: você viu lá o meu servo Jó? Você viu que ele é fiel e é temente a Deus? E então Satanás acusa Jó diante de Deus, dizendo: ele serve a Deus porque o Senhor é bom para ele, cuida de tudo para ele, tem acumulado riquezas para ele, por isso ele te serve. Mas na realidade Jó não ama a Deus, ele só tem interesses. E então Deus, para provar a sinceridade e a lealdade de Jó, Deus permite que Satanás destrua tudo quanto Jó possuía. Aqui nós vemos a descrição do conflito cósmico entre o bem e o mal. Meu querido irmão, você está neste conflito entre o bem e o mal. Assim como Deus observava Jó e permitiu que Jó fosse provado, para provar diante do universo todo de que existem filhos e filhas na terra que são sinceros e fiéis e tementes a Deus, assim também hoje o conflito não acabou. Nós fazemos parte deste conflito. E Deus olha para você como um filho, como uma filha, sinceros de coração. E Satanás tenta você e a mim como tentou a Jó, naquilo que Deus permite. Porque Satanás, ele tem um poder limitado. Ele só pode ir até onde Deus permite. Mas Deus não permite tudo. Deus coloca limites, restrições. Isto faz parte da regra do jogo. Isto faz parte das regras do engajamento. São princípios e leis criados por Deus que impedem Satanás de extrapolar esses limites e exige que Satanás conte tudo o que ele vai fazer antes de fazer, e também Deus tem que contar tudo o que vai fazer antes de fazer. Assim, estas leis são regras do engajamento, regras que regem o conflito entre o bem e o mal. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que a sua vida fosse poupada. Isso está no capítulo 2. Capítulo 2, versos 3 a 6. Aqui diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor. Foi então quando Satanás atingiu a saúde de Jó, e ele se tornou um homem cheio de feridas, feridas da cabeça aos pés. Aqui no capítulo 1, verso 20 e 21, isto é muito importante. O que Jó fez quando perdeu tudo? Capítulo 1 de Jó, verso 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó não praguejou, Jó não se rebelou contra Deus, mas ele aqui se lançou em terra e adorou a Deus. Meu querido irmão, a história de Jó está aqui como um exemplo, é uma advertência, é um ensinamento para mim, para você, quando nós sofremos, quando nós estamos angustiados, quando nós perdemos coisas, quando nós perdemos entes queridos, o que nós devemos fazer? Deveremos nos lançar em terra em tristeza, mas adorar a Deus. Verso 21, e disse Jó: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando nós não entendemos o porquê daquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu e você não precisamos entender por que estamos sofrendo, porque tudo está acontecendo para nós de ruim. Queridos, não precisamos entender, nós precisamos crer. Jó não entendia por que estava acontecendo tudo aquilo para ele, mas ele creu em Deus, ele adorou a Deus, mesmo quando provocado pela própria esposa, porque a própria esposa de Jó foi usada por Satanás. Ele diz aqui, capítulo 2, verso 9, então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Mesmo quando atacado por Satanás
e coberto de feridas da cabeça aos pés, ele mantinha sua sinceridade para Deus. Isto foi o que a esposa mesmo falou. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó foi usada por Satanás para desanimá-lo, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Meu querido irmão, no conflito entre o bem e o mal, não podemos entender e não vamos entender muitas coisas que acontecem. Mas Jó é um exemplo para você e para mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre você. E que mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo não entendendo os porquês e os paraquês, continuemos firmes na nossa decisão de servir a Deus, confiar nele, adorá-lo a despeito de tudo o que acontece. Adorá-lo, porque ele é Deus na nossa vida. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o príncipe temporário deste mundo. Eu gostei deste título, o príncipe temporário. Desde que Adão pecou, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Mas isto é temporário. Essa palavra temporário, ela significa 6.000 anos de pecado. Desde que Adão pecou até Cristo, são 4.000 anos de pecado. De Cristo para cá, são mais 2.000 anos de pecado. São 6.000 anos de pecado. Este período chamado de domínio temporário de Satanás como príncipe deste mundo. Lembre-se, meu irmão, que esses 6.000 anos ou vão se completar no ano 27, ou vão se completar no ano 31. De qualquer forma, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no finalzinho do tempo do fim. Os 6.000 anos de pecado em que Satanás tem um domínio temporário como príncipe deste mundo está expirando tempo. Jesus Cristo está para se levantar. Miguel, grande príncipe, como diz em Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel, grande príncipe, se levantará a favor do seu povo, para libertar o seu povo. Aleluia! No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento, ou seja, princípios que regem o conflito. Essas regras limitam não apenas as ações dos inimigos, ou seja, do diabo e os seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois ele está em harmonia com as regras do jogo, o que concede algum domínio limitado e um domínio temporário para Satanás. Por isso, ele, Deus, limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, sem com isso diminuir seu poder e autoridade. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, vamos ver então o verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando será expulso o príncipe deste mundo? Quando terminar o juízo celestial. Quando Jesus Cristo lançar um incensário sobre a terra, como diz em Apocalipse 8, verso 5, ele lança o incensário sobre a terra e diz, está feito, está terminado. A porta da graça vai ser fechada. E então virão as últimas calamidades sobre a terra. As tragédias anunciadas nas 7 trombetas e, finalmente, as tragédias anunciadas nas 7 pragas. E então virá o fim, a volta de Jesus. Por isso diz, agora é o juízo deste mundo. Ou seja, nós estamos vivendo no tempo do juízo. O juízo começou em 1844 com os mortos e vai passar para o caso dos vivos quando for aprovada a lei dominical. Agora estamos vivendo no tempo do juízo, primeiro dos mortos e depois dos vivos. Por isso diz o capítulo 12, verso 31, agora é o juízo deste mundo, é o juízo investigativo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando? Quando terminar o juízo. Satanás será expulso como príncipe deste mundo. Por quê? Quando expirarem os 6.000 anos de pecado, Jesus Cristo volta e arrebata o seu povo para o céu, para os 1.000 anos. O 7º milênio são os 1.000 anos que o povo de Deus viverá no céu. Aleluia! Aleluia! Apocalipse 20 está falando do 7º milênio. Os 1.000 anos que os que ressuscitarem na primeira ressurreição, isso está em Apocalipse 20, verso 6,
Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque viverão e reinarão com Cristo os 1000 anos no céu. E no final dos 1000 anos, todos nós desceremos com a cidade santa do céu, e os ímpios serão ressuscitados, e vão cercar a cidade santa que desceu do céu. Apocalipse 20 descreve, versos 9, 10 e 11, descreve a descida da Nova Jerusalém para a terra, e então Satanás cercando com os ímpios, cercando a cidade santa, mas descerá fogo do céu, Apocalipse 20, verso 10, descerá fogo do céu e os consumirá, eles se tornarão cinzas. Deus cria um novo céu e uma nova terra. Meu querido irmão, o príncipe deste mundo será expulso. O domínio temporário de Satanás como príncipe do mundo expirará quando se completarem os 6.000 anos de pecado e Cristo arrebata o seu povo para o milênio celestial. Aleluia! Leia comigo também João capítulo 14 e o verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus Cristo dizia, Satanás é o príncipe deste mundo, temporariamente. Mas ele se aproxima de mim, mas ele não tem nada em mim, porque eu não tenho pecado. Eu não nasci em pecado. Jesus Cristo, ao nascer, era santo como Adão antes do pecado. Moral e espiritualmente, Jesus era santo como Adão antes do pecado. Porém, fisicamente, o corpo físico de Jesus Cristo, ele trazia as consequências dos 4.000 anos de pecado. Por isso, fisicamente, Jesus sentia dor, cansaço, fome, sede. Mas espiritualmente, moralmente, Jesus era santo como Adão antes do pecado. Quem diz isso? Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 1, nós lemos o verso 35. Deixe que a Bíblia esclareça as dúvidas. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu pecador? Não. Jesus nasceu santo, o único que nasceu santo, o único que foi gerado pelo Espírito Santo já no ventre materno. Aleluia! O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o único ser que já nasceu como Filho de Deus, porque já foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Eu e você não nascemos como filhos de Deus no ventre materno. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, muito parecida, semelhante à de Satanás. Mas quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador, então somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito. Sim, quando você e eu nascemos da água e do Espírito, então nos tornamos filhos e filhas de Deus, gerados também pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, aqueles que são gerados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o príncipe deste mundo não tem poder sobre filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Aleluia! E também Lucas capítulo 4 e o verso 6. Aqui lemos a história que Lucas está narrando da tentação de Jesus, assim como Mateus 4 relata a tentação no deserto, Lucas capítulo 4 também relata a tentação no deserto. Só que aqui em Lucas capítulo 4 tem mais detalhes sobre a tentação. Aqui no capítulo 4 e o verso 5 diz, e o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem deu a Satanás este poder? Adão, quando pecou? A mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus Cristo disse o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Queridos, Satanás foi um poder derrotado por Jesus Cristo. A vitória de Jesus Cristo foi possível porque ele estava revestido do Espírito Santo. Filhos de Deus são revestidos do Espírito Santo. E quando somos gerados e batizados pelo Espírito Santo, meu querido irmão, nos tornamos uma fortaleza. Qualquer filho, qualquer filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo e depois batizado pelo Espírito Santo, se torna uma fortaleza contra Satanás. O mal ainda existe no mundo porque Satanás ainda é o príncipe temporário deste mundo.
até que Jesus Cristo retorne à terra, quando os 6.000 anos de pecado expirarem, e arrebate o seu povo para o milênio celestial, o 7º milênio. Aleluia! Está próximo o início do 7º milênio, meu irmão. Ou o ano 2027, ou o ano 2031, uma ou outra data estará assinalando o término dos 6.000 anos e o início do 7º milênio, que a Bíblia diz que nós vamos estar no céu. Aleluia, aleluia! Domínio temporário de Satanás de 6.000 anos. Assim como Deus disse, 6 dias trabalharás, 6 dias pertence aos homens, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, queridos irmãos, a semana literal de 7 dias da semana da criação, além de relatar a semana da criação, também representa um período profético de 7.000 anos. São 6.000 anos de pecado e o 7º milênio pertence a Deus. Existe o sábado semanal, que é o 7º dia da semana, que pertence a Deus. Existe o sábado anual, que era o 7º ano de cada ciclo de 7 anos. O 7º ano não deveriam plantar, porque viveriam e comeriam daquilo que a terra produzisse. Era o sábado anual, o 7º ano. Mas a Bíblia também fala do sábado milenial, que é o 7º milênio. Jesus Cristo está para voltar, meu irmão. Não sabemos o dia e a hora, mas o milênio nós sabemos. O milênio nós sabemos. Jesus Cristo voltará em breve para buscar você e a mim. Seremos arrebatados para vivermos para sempre com Jesus. E o que você diz? Aleluia! Bendito seja Deus. Na parte de quinta-feira, limites e regras. O campo de batalha é o planeta Terra, mas o conflito é cósmico. O conflito é para todo o universo. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações que o diabo fez contra o governo de Deus, a bondade de Deus, a sua justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre as suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, se as acusações ameaçam seu governo, que está fundamentado no amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Quando Lúcifer levantou acusações contra Deus o Pai no céu, queridos, uma das formas que Deus poderia agir era simplesmente destruir Lúcifer, ou então expulsá-lo do céu. Foi o que aconteceu. Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, mas não foi resolvido o problema do pecado. Não foram respondidas as acusações feitas por Satanás contra Deus. E então Deus criou a família humana. Aqui, na família humana, está sendo dada uma resposta às acusações de Satanás contra o governo de Deus. 6.000 anos de pecado foram planejados por Deus para responder diante do universo inteiro às acusações contra o caráter de Deus, pois ele foi acusado de ser tirano, ruim, arbitrário, insensível, intolerante, e então todas estas acusações satânicas estão sendo respondidas pelos filhos e filhas de Deus que vivem aqui na terra, mas principalmente pelo Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que veio à terra não só para salvar a humanidade. Ele salvou a humanidade, mas a primeira razão da encarnação de Jesus foi para mostrar aqui, para a família humana e para todos os mundos criados por Deus e para todos os anjos que permaneceram leais a Deus, mostrar quem é o Pai, que tipo de caráter o Deus Pai possui. Queridos, em Jesus Cristo ficou provado que
que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus dá uma segunda, uma terceira chances para aqueles que querem se reconciliar com Ele. Vamos ler Marcos, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, vamos ver então o versos 5 e 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E agora leia também o capítulo 9. Capítulo 9, vamos ver o verso 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração. Deus criou um sistema chamado oração. É a comunicação entre você e Deus. Nós nos comunicamos com o céu através da oração, nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós buscamos a ajuda do céu, tudo isso através da oração. A oração funciona. A oração é o maior e mais poderoso instrumento colocado por Deus em nossas mãos. Está à nossa disposição. Podemos usar a oração quantas vezes por dia precisarmos. Podemos usar a oração em toda e qualquer circunstância. Deus depende da nossa oração para agir na terra. Através da oração, você e eu abrimos canais entre o céu e a terra. Quando você quer ganhar uma alma para Jesus e a pessoa é incrédula, a pessoa é ateia, a pessoa não quer saber de Deus, você pode abrir um canal entre o céu e aquela pessoa, e o Espírito Santo vai agir naquela pessoa em resposta à sua oração. Esse instrumento poderoso que se chama oração está à sua disposição. Em ambas as histórias que lemos aqui, em Marcos capítulo 6, versos 5 e 6, e Marcos capítulo 9, verso 29, parecem estar em vigor alguns limites ou regras de engajamento relacionadas com elementos como fé e oração. Por que Jesus Cristo não realizou milagres ali na sua cidade onde ele cresceu, Nazaré? Porque havia incredulidade. Nós precisamos exercer fé, nós precisamos orar. Deus age através das nossas orações. Lembra-se quando Jesus disse: a seara está madura, mas onde estão os ceifeiros? Orem a Deus para que mande mais ceifeiros. Orem a Deus para que mande mais ceifeiros. Ou seja, nós precisamos orar para que Deus envie mais missionários, mais pessoas para acolher as almas que estão sedentas da salvação. E se nós não orarmos? Deus propôs agir na terra através dos seus filhos e das suas filhas. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Deus convence você de ir até aquela casa, bater na porta, oferecer o estudo da Bíblia e fazer regularmente, semanalmente, o estudo da Bíblia na casa daquela pessoa para salvar. Deus poderia salvar aquela pessoa sem você, sem mim, sem qualquer outra ajuda? Poderia, mas ele estaria quebrando uma lei, a lei do engajamento, ou seja, ele estabeleceu a lei de que ele não agiria direta e pessoalmente na terra, a não ser através de homens e mulheres, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus. Eles seriam os canais, os instrumentos de Deus. Por isso Deus nos convence, o Espírito Santo nos convence, nos impulsiona, nos conduz para fazer isso, para fazer aquilo, para falar com esta pessoa, para falar com a outra. Meus queridos, Deus trabalha através dos seus agentes na terra. Satanás da mesma forma. Ele não pode matar uma pessoa. Ele precisa convencer, ele precisa se infiltrar na mente de alguém e comandar esta pessoa para que atire, para que tire a vida da outra. Por exemplo, um assassino que entra numa escola e começa a atirar e matar as pessoas, ele está sob o efeito satânico, ele está com a sua mente dominada por Satanás. Satanás poderia muito bem entrar na escola e matar quem ele quisesse, mas ele não pode. Existe uma lei, existe uma regra no jogo.
Por isso ele tem que convencer alguém, um viciado, um drogado, um satanista, alguém que esteja sob o seu poder, para fazer a chacina, a matança. Queridos, Deus também quer salvar as cidades, mas ele precisa de você e de mim. Nós precisamos responder aos apelos do Espírito Santo e irmos às pessoas, aproximarmos-nos das pessoas que queremos salvar. Deus salva pessoas através de pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Tanto Deus como Satanás precisam agir através dos seus agentes, não diretamente, mas pelos seus agentes. As sociedades secretas, os jesuítas, todos eles são agentes de Satanás na terra, cumprindo com os planos e projetos de Satanás de tornar a terra um caos para estabelecer uma nova ordem mundial. Primeiro eles têm que causar a desordem, eles querem diminuir a população e eles criam sistemas como estas pandemias, como as guerras, como a fome, uma fome intencional. Mas eles estão agindo sob o controle de Satanás para cumprir os projetos demoníacos. Mas, queridos, Deus também tem o seu remanescente na terra. Deus também tem homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, que vão aqui, vão ali, eles estão a serviço do céu. Eles estão cumprindo com a ordem de Jesus: ide a todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando todas as coisas. E eis que eu estou com vocês até o fim do mundo. O mais fraco dos filhos e filhas de Deus, o mais fraco, quando se apega a Jesus Cristo e quando é batizado pelo Espírito Santo, se torna uma inexpugnável fortaleza contra Satanás. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. Deixe-se usar por Deus na preparação do caminho para a segunda vinda de Jesus, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque a vitória pertence a Jesus. Nós te louvamos porque a vitória pertence a todos os filhos e filhas de Deus na terra, nascidos do Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo e também batizados pelo Espírito Santo. Temos a vitória de Jesus Cristo sobre toda a tentação de Satanás. A nossa alegria é te agradar, Pai amado, fazer a tua vontade, honrar o teu nome, exaltar a tua santa lei. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos e volte logo, Jesus amado, nos buscar, pois em teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.